Cara, você já se sentiu completamente perdido, mesmo estando rodeado de gente? Tipo, aquela sensação de que o mundo tá girando, luzes piscando, música batendo no peito, e ainda assim tu se sente invisível? Foi mais ou menos isso que rolou comigo naquela noite na Lapa. Era sexta. Calor de derreter pensamento, típico do Rio. Eu e meus amigos animadíssimos, todo mundo arrumadinho, cheirosinho, prontos pro rolê. A gente marcou de se encontrar num bar, perto dos Arcos. Sabe aquele lugar que é meio point de todo mundo, ali perto dos depósitos de bebida? Pertinho do circo voador. Então, a vibe tava maneira. Drink pra cá, rezada pra lá, a música tava bombando. Aquele batidão maneiro que faz o corpo se mexer sem nem perceber, tá ligado? Mas aí, num piscar de olhos, cadê eles? Desapareceram. Sumiram. De verdade. Não foi tipo, foram no banheiro. Foi tipo, evaporado. Peguei o celular pra ligar e nada. Não tava comigo. Não lembrava se tinham passado pra algum amigo ou se tinham me roubado. Ou derrubei. Perdi, mano, vai saber. Só sei que do nada eu tava no meio da Lapa, cercado de gente estranha, sem telefone, sem grana suficiente e com medo que eu tentava disfarçar com cara de tá tudo tranquilaço. Encostei num poste, perto dos Arcos. Tá bom, não me julguem, eu sei que eu bebi mesmo, misturei cerveja com destilado, mas eu tava com toda a galera, não faço sozinho. Ficava olhando para as pessoas, tentando achar alguém conhecido, ou ao menos um rosto que me tranquilizasse. Mas nada. E aí ele apareceu. Um cara alto, pele morena bonita, olhos atentos, barba por fazer, camisa aberta mostrando um pouco do peito e um colar simples de prata. Tinha um jeito meio calmo, meio seguro e cara de safadeza. Diferente da bagunça ao redor. Ele se aproximou com cautela. Tá tudo bem aí, cara? Eu soltei um... Tá assim, automático, mas meu olhar... Sei lá, primeiro me perdi olhando pra ele inteiro. Ele percebeu. Olha, eu não quero te assustar nem nada, mas se você quiser, te deixo num lugar mais tranquilo. Normalmente, eu ia sair fora. Rio de Janeiro, de madrugada, um homem desconhecido. Não é jogo. Mas naquele momento ele parecia gostoso e real. E meu desejo era maior que minha desconfiança. Fui com ele. E apontou para um lugar perto dali. Não queria me arrastar para nenhum matadouro. Pena. A gente andou por uma padaria 24 horas que ele conhecia. Daí que acho que viera em tudo. Até alma, se quiser. Pediu 2 sucos. Gaju. Eu fiz uma careta tão grande no primeiro gole que ele caiu na risada. Aquilo quebrou o gelo. O nome dele era Hugo. Tinha 29 anos. Designer gráfico, mora pra sozinho em Botafogo e disse que tinha um gato chamado Nietzsche. A gente começou a trocar ideia. Papo vai, papo vem. Parecia que nos conhecíamos há anos. A gente estava ali, sentados numa mesa de canto da padaria, que estava quase vazia naquela hora da madrugada. O barulho do liquidificador ao longe, um casal discutindo baixinho do outro lado e entre a gente, silêncio leve, quase desconfortável. Depois da risada com o suco de caju, eu, querendo saber mais dele, perguntei: mas e você? Já passou por isso também, de ficar largado assim? Ele me deu um meio sorriso, meio nostálgico. Eu acho que você não foi largado, deve ter se distraído, garoto. Eu pedia pra ele não me chamar de garoto, mas ele dizia, tudo bem, mas logo vinha me chamando de garoto de novo e contou a sua experiência. Na minha experiência de ter sido largado, foi bem pior. Tinha 19 também, igual você, mas no meu caso, eu fui largado de propósito. E ele contou. Foi numa festa de faculdade,
Eu ainda estava tentando me entender, me aceitar. Tinha um brother, o Bruno. A gente era meio grudado, sabe? Melhor amigo e muita intimidade, risada fácil. E aí, um dia eu criei coragem, a gente tinha bebido e eu não sabia bem sobre meus sentimentos. E falei que gostava dele de uma maneira que ele se sentiu desconfortável. Tinha uma galera escrota perto e ele olhava mais pra eles do que pra mim quando eu disse isso. Ele me olhou com aquela cara de quem ouve uma piada ruim e só disse: "Tu tá confundindo as coisas, mano?" E aí ele foi embora. Sumiu da festa. E levou junto todos os amigos. Ninguém queria mais papo comigo depois daquilo. Eu fiquei sozinho, num canto, igual você hoje. Esse era o último ano da faculdade, eu fui ignorado pelo Bruno o restante do curso e ainda por cima sofri ataques de homofobia de outros caras e ele... Hoje vejo que era pra se afirmar, o Bruno tava com eles. Na época o ataque homofóbico era dado como zoação, tipo brincadeirinha, se ligou? Garrett, a minha geração passou por muita coisa e muitas vezes calado. Hugo olhou pro nada por um segundo e depois pros meus olhos. Mas não era tristeza, sabe? Era, tipo, orgulho por ter sobrevivido àquilo. O Hugo ainda disse: naquela noite, eu fui andando da Urca até Copacabana, quase 2 horas, pensando no quanto tinha se arrependido de ter bebido, de ter deixado escapar, não o meu sentimento, minhas palavras, porque me lembra de ter dito e ouvido aquilo do Bruno antes. Cheguei em casa, cara, tirei o tênis, na moral, sentei no chão e chorei. Chorei baixo pra ninguém ouvir. Mas foi ali, exatamente ali, que eu entendi uma coisa. Que ser quem a gente é, às vezes custa caro pra porra. Mas viver escondido custa mais ainda. Eu ouvindo aquilo, galera, juro que minha garganta travou. Nem consegui responder nada. Só encarei pro Hugo com aquele olhar de obrigado por confiar. Me deu vontade de abraçar ele, mas me segurei. Cara, eu nunca tinha ouvido alguém falar com tanta verdade assim. Ele tava ali me contando uma parte dura da vida, mas com uma paz, tipo, quem já fez as pazes com o próprio passado. E o Hugo continuou. Hoje eu tenho um orgulho de quem eu sou. Já levei muita porrada da vida, já me apaixonei por quem não devia, já dormi no sofá de amigos depois de brigar com minha família, mas também já amei de verdade, já fui amado de volta. Já dancei até o sol nascer sentindo que eu pertencia. E sabe, Caio, você me lembra muito de mim naquela época. Meio perdido, meio buscando um sinal. Só quero que você saiba que tudo passa e tudo melhora. Mas você precisa se prometer que nunca mais vai se diminuir para caber nos espaços errados. Eu não sabia se chorava, se ria, se abraçava ele. Era como se aquela madrugada tivesse se transformado numa espécie de aula sobre vida, sobre coragem, sobre afeto. A gente ficou mais um tempo ali, mudamos de assunto, falei da faculdade e depois de música. Ele curtia lo-fi, mas também amava um eletrônico, áudio. Quando ele disse que curtia Luiz Miguel, boleros e karaokê, eu tive que rir. Falamos de filmes, de mãe, de avó, de medo e de futuro. A cidade lá fora estava acordando, o céu começando a clarear. A Lapa com muita gente ainda, mas dispersando. E eu ali, com um cara que eu tinha conhecido há pouco tempo, nós ficamos umas horas ali, até passou a cachaça. Eu me sentindo mais compreendido do que em anos de terapia. Eu não contei, mas eu faço terapia e não tenho vergonha nenhuma nisso, valeu? Na moral, acho que todo mundo devia fazer. Hugo não era só um estranho que eu tinha acabado de conhecer. Ele era alguém que já tinha caminhado por onde eu estava pisando naquele momento da vida. E que, de alguma forma, decidiu parar, estender a mão e me dizer: vem, que tem caminho. Depois disso, não tem que se desesperar e confiar em algo maior. Confia em você mesmo. E ele não tentou nada comigo. Zero cantada, zero toque. Na verdade, me deu um abraço. Tipo de irmão. Só empatia, presença. Me senti seguro. Me senti cuidado. Ele chamou um Uber, fomos juntos e quando o carro parou, em frente ao meu apartamento, ele virou pra mim e disse:
Se cuida, garoto. O mundo é lindo, mas nem sempre é gentil. E foi embora. E me deu o número dele anotado em guardanapo. Ainda não liguei. Tô pensando ainda. Eu sou imaturo, eu não quero, sei lá, estragar aquele momento mágico que tivemos. Vocês acham que eu devo procurar ele? Já pensei em procurar ele no Instagram, pra falar a verdade. Eu fico pilhado de não ser bom pra ele. Eu vacilo muito. Passei de carona pela Lapa e fiquei olhando, como se esperasse vê-lo de novo, encostado num canto, como um guardião da madrugada. E aí eu penso, será que ele existiu mesmo? Ou foi só um presente do universo disfarçado de gente? Eu vou ligar, vou sim. Essa noite me ensinou uma parada que eu nunca mais esqueci. Tem encontros que não são sobre paixão nem desejo. São sobre cuidado. São sobre aquele tipo de conexão que te faz lembrar que ainda existe gentileza no mundo. E às vezes, isso já é amor, mesmo que dure só uma madrugada. Então, se algum dia você se perder na noite, na Lapa, na vida ou de você mesmo, lembra, tem gente boa ainda, mas fique esperto. E o amor, às vezes, vem disfarçado de um copo de suco de caju e um Uber compartilhado. Fica bem e se cuida, tá? Um beijo do Caio, doidinho. Abração.